pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, esses bolsonaristas que só pisam na bola, até a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela falou no Twitter, ela postou no Twitter que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que ele quer sabotar o governo Lula. Eu não digo que ele quer sabotar, eu digo que ele já está sabotando. Porque ele está sabotando. O Campos Neto é um traidor. E tem outra. O avô dele era também que ajudou a matar vários brasileiros no Brasil. Na época da ditadura, porque ele era também um ditador. Ele estava junto com os militares que deram o golpe de Estado e implantaram no Brasil a ditadura militar. E a ditadura militar ficou quase 30 anos. E esse Campos Neto, o avô dele, participava junto com os militares. Ele era junto com os militares. Inclusive, ele até encabeçava alguns grupos dos militares, aqueles que mataram várias pessoas e torturaram. Quer dizer, torturaram porque o objetivo deles mesmo era torturar e matar as pessoas que não pensavam como eles. E o avô dele, desse Roberto Campos Neto, era um deles. Ele fazia parte da ditadura militar. Agora, a declaração da Gleisi, da deputada Gleisi Hoffmann, ela foi feita numa postagem das redes sociais, o antigo Twitter, o X. E ela criticou a presença do Campos Neto em um jantar promovido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, outro bolsonarista. Ele também, o Tarcísio também é um bolsonarista de carteirinha. E olha o que ela diz, Campos Neto, abre aspas, Campos Neto faz política. Ele faz política. Porque o que acontece? O Campos Neto, como ele já tem sangue dele de ditador, porque o avô dele era um dos ditadores, trabalhava junto com os militares que tinham dado o golpe de Estado, e ele age da mesma forma. Ele age da mesma forma. E olha bem o que diz a Gleisi, abre aspas, como o Campos Neto faz política, que outro presidente do Banco Central fica em conversotes, jantares, conversa, homenagem com políticos de oposição e com o mercado. Como fica? Questionou a Gleisi, fecha aspas, referindo-se também ao fato do Campos Neto ter sido homenageado ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, ele foi homenageado porque os deputados também são bolsonaristas. Bolsonarista fascista. Porque esse grupo de extrema direita, eles querem levar
levar o Brasil ao caos, porque para eles é importante o caos. Então, por isso ele está sabotando o governo do presidente Lula. Agora, a deputada destacou que é assim que eles estão planejando a volta do fascismo em 2026, sabotando o governo Lula, com o veneno dos juros, tocando o terror no mercado e mentindo muito. Porque o Bolsonaro é o chefe de todos eles. Agora, a Gleice está certíssima, porque esse Campos Neto, realmente, ele está sabotando, quer dizer, ele é um traidor da pátria. Agora, o pessoal diz que o Banco Central é independente. Ele é independente de quê? Se só está junto com a extrema-direita, foi homenageado pela extrema-direita na Assembleia Legislativa de São Paulo. Teve um jantar no Palácio do Governo com a extrema-direita. Aqueles, inclusive, que organizaram o golpe de Estado. Estavam todos juntos. Então, é claro que o Campos Neto, ele está sabotando, está traindo o governo Lula. Agora, o pessoal diz que o Banco Central é independente. Eu não vejo independência isso, para mim, não é independência. Se o cara está ligado à extrema-direita fascista, e está sabotando o governo do presidente Lula, está sacaneando mesmo, porque esse cara é um traidor da pátria. Esse Roberto Campos Neto, ele é um traidor da pátria. Como foi o avô dele. O avô dele também foi traidor da pátria, porque o avô dele fazia parte da ditadura militar. E isso ninguém fala. A Gleice, por exemplo, deveria ter falado. Ele é neto da ditadura militar que teve no Brasil. Aquela ditadura que matou milhares de pessoas. Torturou milhares de pessoas. Essa é a família do Campos Neto. Por isso que ele está lá. Ele foi colocado pelo Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro está em maus lençóis. Porque o que acontece? A Polícia Federal foi para os Estados Unidos e na investigação junto com a FBI, eles descobriram outras joias. Foram descobertas outras joias. Agora, a conclusão, inclusive, dos inquéritos, das investigações da polícia, já estão no final. Agora, hoje, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele tomou um café e teve uma conversa com os jornalistas. E nessa conversa com os jornalistas, ele citou, inclusive, o descobrimento de outras peças que, inclusive, ninguém estava sabendo. E o FBI, junto com a Polícia Federal, eles descobriram. Agora,
A Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, e ele falou isso durante um café da manhã com os jornalistas. E no encerramento, ele colocou inclusive que o encerramento dos inquéritos significa que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele terá condições de acusar o genocida Bolsonaro perante o Supremo Tribunal Federal, caso considere que as investigações policiais contêm provas ou indícios suficientes. Agora, o Gonet pode, entretanto, entender que a Polícia Federal precisa ir atrás de novas pistas. Daí as apurações teriam de ser reabertas. Foi o que aconteceu, inclusive, com 4 investigações próximas do fim do ano passado. Em março, a Polícia Federal havia finalizado o inquérito sobre a falsidade, a falsificação do cartão de vacina. Em nome isso, Bolsonaro. Agora, a fraude que teria ocorrido em 2022, e teve outra, essa da falsificações de cartão de vacina, teve a colaboração de funcionários da Prefeitura de Duque de Caxias. Agora, concluíram que o capitão era culpado dos crimes de organização criminosa, inserção a dados falsos no sistema público de informações. Agora, o Paulo Gonet, ele pediu, porém, ele queria saber se o genocida Bolsonaro, inclusive no dia que ele saiu, foi para os Estados Unidos, ele usou o cartão de vacina falsificado para entrar nos Estados Unidos. Inclusive, aí ele mandou a Polícia Federal em diligência aos Estados Unidos e, em colaboração com a FBI, identificaram mais joias, que eu já tinha até comentado. Mais joias que pertencem ao Brasil, que teriam sido negociadas por interesses do genocida Bolsonaro. E o inquérito sobre as joias também terminará em junho, diz o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Agora, conforme informado as informações do delegado-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, essas joias, ninguém sabia dessa joia que apareceu. Elas não estavam no foco, porque o que estava no foco era um kit de joias batizado como Rosé, que continha relógio, anel, caneta, abotoador e também um rosário árabe. E o outro era de ouro branco, que também tinha relógio, anel, abotoador e também um rosário árabe. Agora, olha bem o que o delegado fala, abre aspas. Houve um encontro de um novo bem, houve um encontro, quer dizer, encontraram um novo bem que foi roubado do Brasil, que eles tentaram vender no exterior, disse o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E
descoberta aumenta mais, robustece as investigações que teriam sido feitas. Agora, ele diz o seguinte: não posso antecipar o tipo de joias ou o que é ou o que não é, mas foi nossa diligência lá no exterior com a equipe da FBI que localizou e obteve notícias de que, além dessas joias que já sabíamos que existiam, houve a negociação de outras joias que não estavam no foco, ninguém sabia dessas joias. E a Polícia Federal e o FBI descobriram já nos Estados Unidos. Agora, o principal pode ser imputado ao Bolsonaro. No caso das joias, é peculato e trata-se de um embolso de verbas ou de um bem público, do qual um agente público deve tomar conta. E ele não tomou conta, ele meteu a mão e foi vender nos Estados Unidos. Quer dizer, e tem outra que o o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não falou, que é justamente o contrabando, como ele levou essa joia para os Estados Unidos. Ele não falou isso para os jornalistas, mas ele deveria ter colocado: o contrabando de joia para os Estados Unidos também é crime. E ele usou, sabe o quê? Os aviões presidenciais, o avião brasileiro, do governo brasileiro. Ele usou para fazer o contrabando dessa joia para os Estados Unidos. E lá tinha o pai do tenente Cid, que ele era o responsável pela venda das joias. Agora, o Andrei também comentou os outros dois inquéritos relacionados ao genocida Bolsonaro, que estão em vias de conclusão, que são a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia, contra o resultado das eleições presidenciais de 2022. E também a criação daquela ABIN paralela, que ele criou, colocou lá aquele ex-delegado para tomar conta e trabalhar para ele, a fins de políticas pessoais. Agora, o primeiro inquérito deve estar pronto em junho. Junho até agosto, diz ele. O segundo em agosto, de acordo com o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Agora, e a tentativa de golpe de Estado implicaria acusar Bolsonaro com base na lei de 2021, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, no tempo da ditadura militar, que o avô do Campos Neto fazia parte. Prevê que o crime de tentar dar golpe ou tentar abolir com violência o Estado democrático de direito é crime. E no caso da BIM paralela, a possibilidade de colaboração nas investigações. Isso está na fase de discussão interna, diz ele, e com possível colaboradores. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ou seja, a delação premiada, inclusive ele até afirma isso,
que a delação premiada estão à vista. Agora, delação premiada é um tema, inclusive, que esquenta, que diz que esquenta a Câmara dos Deputados. Que o presidente, inclusive, da Câmara, o Arthur Lira, sabe quem é o Arthur Lira? É aquele que estava envolvido naquelas falcatruas, inclusive tem 4 milhões na Polícia Federal. Tá lá, a Polícia Federal não sabe nem o que fazer, porque eles não foram buscar de volta. E como tinha o presidente da Câmara, Arthur Lira, envolvido, o Gilmar Mendes mandou acabar com o processo, destruir todas as provas que incriminasse o Arthur Lira. Agora, o Arthur Lira quer botar para votação a lei que proíbe a delação premiada. Proíbe a delação premiada das pessoas que estão presas. E tem outra. Vai permitir que o delator entre, ou delatado, né, entre na justiça para impugnar o processo. Eu sei que esse pessoal hoje, porque vou te contar um caso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal hoje é uma vergonha. Não dá para entender como tem pessoas que conseguem votar naqueles... Os caras são uns topeira, fascista. Foi a pior, olha que eu já vi, trabalhei, inclusive em Brasília, no Senado Federal. Pô, eu nunca tinha visto uma Câmara de Deputado tão ruim como essa aí que está aí. Eu nunca tinha visto. É muita gente que não tem nada na cabeça. O objetivo deles é implantar no Brasil uma ditadura militar somente. Agora, por exemplo, que eles estão querendo a lei para proibir a delação premiada, por exemplo, o Bolsonaro, quem fez a delação do Bolsonaro foi o tenente-coronel Mauro Cid. Agora eles querem proibir isso. Eles querem proibir. Agora não tem outro jeito, porque o negócio é o seguinte: se o cara não tiver preso, ele não vai fazer delação premiada. Ele não está preso. Agora eles querem fazer um projeto de lei que o cara, estando preso, ele não possa fazer delação premiada. Para que então que serve a delação premiada, se o cara não está preso, tchê? É totalmente contraditório isso que eles estão querendo. E o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, está insistindo na votação desse projeto, porque são vários projetos iguais a esse. Agora, os processos do Bolsonaro, que o Bolsonaro está envolvido, o caso das joias, que é peculato, já vai ser concluído. E o que acontece? Não vai ter escapatória para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter o que ele merece. Agora, esse grupo de parlamentares bolsonaristas que estão sendo alvo de delações, inclusive entra um
Ele vai lá e entrega o outro, para aliviar a cara dele. Agora, um monte deles, inclusive já fugiram do Brasil e estão na Argentina. Eles estão na Argentina. E agora o governo brasileiro pediu a extradição desses brasileiros que estão lá, porque eles fugiram daqui, porque muitos deles, inclusive, estão condenados. Isso tudo por causa do quê? Da organização que o Bolsonaro fez para que esses indivíduos, muitos deles, inclusive, foi no embalo de outros, e agora estão sendo condenados. E, quer dizer, tem um monte já condenado. Tem um monte deles. Agora, inclusive, olha bem o que esses bolsonaristas, eles parecem que não têm um pingo de vergonha na cara. Não tem um pingo de vergonha na cara. Que inclusive é o caso do Mourão, Hamilton Mourão. Esse Hamilton Mourão, que também é um golpista e incentivou esse pessoal que está fugindo do Brasil, está indo para a Argentina, que esses terroristas do ato de 8 de janeiro, o Mourão mandou um aviso para o presidente da Argentina, o tal de Milei, não deportar os brasileiros que estão lá. Aí você veja bem qual é a cabeça desse tal de Mourão, Hamilton Mourão, e foi vice-presidente e cometeu crime junto com o Bolsonaro. Porque eles que organizaram aquele ato de terror do dia 8 de janeiro. Foi eles que organizaram. E agora o Hamilton Mourão está pedindo para o presidente dos Estados da Argentina, o tal de Milei, para o Milei não deportar os brasileiros que estão lá. Dar asilo político para eles. Agora, pera um pouquinho. Os caras tentaram dar um golpe de Estado e cometeram crime. E tem outro. O crime que eles cometeram foi destruir o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles destruíram tudo com o único objetivo, que ia se dar um golpe de Estado na nossa democracia, iria derrubar o Lula, prender o Lula e também o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros, para implantar no Brasil uma ditadura militar, porque é isso que o Bolsonaro tem na cabeça como sonho. Agora, só que ele está esquecendo que nós, como nós brasileiros, já tivemos ditadura militar. E nós sabemos o que é ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.